Graça e paz, igreja, boa noite. Nós estamos no ano da qual? Plenitude. E hoje a gente vai falar sobre a plenitude, viver a plenitude no corpo. E eu quero te convidar a ler comigo, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Vamos ler todos juntos? E o mesmo Deus e todo o vosso espírito, alma e corpo. Ano passado, eu estava meditando sobre a mordomia do corpo e o Espírito Santo falou comigo, a próxima vez que você for ministrar, você vai falar sobre isso. Eu ainda não sabia que o ano seria o ano da plenitude. Eu ainda não sabia que seria a primeira ministração do ano, depois do ano novo. E de lá para cá, eu tenho sentido um pouco de resistência para trazer essa palavra. E a minha sensação é como se eu tivesse assim, nossa, parece que eu vou estar pisando em ovos. Uma resistência na minha mente de, será que é isso mesmo? Será que é para esse tempo? Mas dentro de mim, sabendo e entendendo o comando do Senhor, para mim foi muito claro. Que na próxima oportunidade que eu tivesse, essa era a palavra. E quando veio o tema plenitude, o Senhor reforçou mais uma vez. E essa semana eu estava conversando com o Senhor e perguntando o porquê dessa resistência na minha mente com esse tema. Está na Bíblia, palavra do Senhor, foi a direção do Senhor. E o Senhor me disse que hoje Ele estaria me enviando aqui para denunciar, confrontar e destronar um altar que muitos de nós criamos, a idolatria à comida e ao prazer gerado pela comida. E aí eu falei, meu Deus, é verdade que muitos de nós somos escravos, só ainda não demos conta. Alguns já perceberam o nível da escravidão em que se encontra nesse assunto. Outros ainda não. E falar sobre isso parece que não é espiritual. Mas eu vou junto com você caminhar pela palavra e nós vamos entender o que o Senhor está propondo para nós hoje aqui. E uma direção que o Senhor me deu, eu quero fazer agora. E é na autoridade do nome de Jesus que eu calo, eu determino que todo espírito que traz ofensa, vitimismo, julgamento, soberba, orgulho e engano, saia daqui em nome de Jesus. Apenas a voz do Senhor fala nas nossas mentes. E se porventura no decorrer dessa palavra vier pensamentos de julgar a você mesmo, julgar o outro, pensamentos de culpa, pensamentos de engano, você tem a autoridade para expulsar esse espírito da sua mente. Nós levamos cativos agora, em obediência ao Senhor, todos os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Alguém, que eu não sei quem, também não faço questão de saber, em algum momento definiu um padrão estético de saúde, de beleza. Nós não vamos falar sobre isso. Há milhares e milhares e milhares de pessoas que não estão inseridas nesse formato que sabe Deus quem instituiu, mas seguem princípios da palavra do Senhor quanto à sua mordomia no corpo. E há milhares e milhares e milhares de pessoas que estão inseridas dentro desse formato que alguém determinou, mas vivem muito longe dos preceitos do Senhor. Então, nós não estamos falando sobre nenhum tipo de padrão estético, nenhum tipo de padrão do que você já possa ter ouvido. Nós vamos falar sobre aquilo que é estabelecido no céu, e não sobre aquilo que foi estabelecido na terra. E uma outra coisa que nós vamos falar aqui, e eu não quero que você associe saúde à ausência de doença. Nós estamos em um mundo caído. Por conta do pecado, o nosso corpo foi sujeito a enfermidades. Então, mesmo que você muitas vezes siga princípios da palavra do Senhor quanto à mordomia do seu corpo, é possível que você adoeça, porque nós estamos num mundo que foi contaminado pelo pecado. Então, quando você pensar em saúde, não necessariamente saúde é ausência de doença.
Então, quando formos falar aqui, nós estamos falando sobre seguir princípios da palavra de Deus, sobre obediência quanto à mordomia do corpo, sobre viver uma vida de plenitude, baseado no que o céu entende do que é plenitude. Paulo a Timóteo, ele diz assim: não continue a beber somente água, Timóteo. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades que você tem. Isso está em 1 Timóteo 5:23. Existem doenças que a cura não está na oração. Nossa, isso é muito forte. Por que Deus não tem poder para curar? Não, porque Ele assim o quis. Existem doenças que a cura está em você seguir princípios que já foram estabelecidos pela palavra. Existem doenças que a cura está em você seguir prescrições médicas. Deus quer curar. Deus está curando e Deus vai curar. Mas o padrão do céu não é cura. O padrão do céu é saúde. É saúde. Jesus ensinou uma oração aos discípulos. Os discípulos estavam vendo Jesus operar milagres, Jesus ensinando, e eles poderiam perguntar tantas coisas para Jesus. Eles poderiam perguntar como a gente cura um doente, como a gente expulsa demônio. Jesus, como a gente ensina com tanta autoridade. Jesus, como que a gente atrai multidões. Jesus, e o que eles perguntaram é: Jesus, nos ensina a orar? Porque eles entenderam que tudo que estava fluindo de Jesus partia desse lugar da oração. E na oração, Jesus nos ensina sobre isso também. Nós vamos falar um pouco sobre o que o mestre deixou para nós aqui na palavra de Deus, sobre cura, sobre saúde. E claro, queridos, que muito embora, né, como a gente falou aqui, é possível que você siga todos os preceitos, todos os princípios bíblicos e você ainda assim adoeça, porque nós estamos em um mundo contaminado pelo pecado. Nós ainda lidamos com a presença do pecado, mas é bem verdade que a maior parte das nossas doenças é causada porque nós quebramos princípios bíblicos. E é irracional a gente desenvolver algumas doenças por conta de maus hábitos. Daí a gente pede ao Senhor cura, Ele nos cura, e nós voltamos para o ambiente doentio. Nós voltamos para a prática daquilo que nos adoeceu. É ilógico, não é? E eu não estou falando de todos os tipos de doenças. Estou falando daquilo que foi gerado, e eu sei que foi gerado por um descuido, por uma negligência, por uma vida de descumprir princípios da palavra. E o Senhor é tão misericordioso e gracioso que Ele vem e nos cura. Mas quando Ele nos cura, Ele nos devolve, Ele quer nos devolver para uma vida diferente. Não é para voltar aos mesmos padrões e hábitos. Deus disse: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30:19. Todas as vezes que nós estamos diante de um prato de comida, todas as vezes que nós estamos diante da oportunidade de fazer ou não atividade física, descansar ou não, nos alimentar ou não, é Deus falando conosco: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida. E quantos de nós estamos escolhendo a morte? Todos os dias. Todos os dias. Robert, eu não sei o nome dele, Robert Murray, ele era um jovem pastor escocês, ele morreu aos 29 anos de idade. E ele virou para o amigo dele no leito da morte, e ele falou assim: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Eu matei o cavalo, logo eu não poderei levar a mensagem. O nosso corpo é o ativo que a gente tem para pregar, para orar, para evangelizar, para profetizar, para fazer o reino expandir. É através do nosso corpo. Então Deus nos dá uma mensagem, nos dá um chamado, nos dá um encargo. Mas nós estamos matando o veículo pelo qual essa mensagem vai ser transmitida. Ninguém nasce por acaso. A gente já entendeu isso. Mesmo que seja alguém que seja fruto de um crime, seja fruto de um pecado, ninguém nasce por acaso. Não existe a possibilidade de Deus falar assim: ai meu Deus, nossa, e agora? Teve uma relação, concebeu, vou ter que inventar um propósito para essa criança. Não existe isso.
Todo mundo nasce com um propósito, todo mundo nasce porque Deus é o dono da vida, mas nem todos morrem na hora que deveriam. E a Bíblia fala sobre isso, que é possível você prolongar os seus dias na terra e é possível você abreviar os seus dias na terra. Então, muitas vezes, a gente, em velório, diante da notícia de um luto, a gente fala, chegou o tempo, né, da pessoa, pronto, cumpriu o propósito, acabou. Isso não é uma verdade na sua totalidade. Alguns morrem no tempo mesmo, outros morrem antes do tempo. Aqui em Êxodo 20:12, Deus diz, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa, a fim de que você prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, desonrar pai e mãe, abrevia os seus dias na terra. Honrar pai e mãe, prolonga os seus dias na terra. Provérbios 10:27, o temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Provérbios 3:1 e 2, filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permita que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque os mandamentos prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plenitude. Falar sobre a plenitude no corpo é tão espiritual quanto falar sobre oração, quanto falar sobre leitura da palavra. Mas por que a gente acha que orar é espiritual, mas ir para a academia é carnal? Por que a gente ouve tão pouco falar sobre essa vida plena no corpo? Por um viés bíblico. Muitas vezes, quando escutamos, é mais cientificamente. Mas quantas vezes ouvimos? Graças a Deus temos ouvido falar sobre a plenitude no espírito, como alimentar o seu espírito, como ser forte espiritualmente, na sua alma, cuidado com as suas emoções. Mas quantas vezes nós temos parado para meditar no cuidado do nosso corpo? Na Idade Média, cristianismo na Idade Média, ele via o corpo como algo pecaminoso. Muitos monges, eles entendiam que para serem salvos, precisavam se mortificar a carne no sentido de autoflagelação, mortificação. Nós carregamos um resquício disso, de achar que espiritual é apenas aquilo que eu faço no sentido de raciocínio, mente, intelecto, coisas que não são tangíveis e materiais. Mas quantos aqui conseguem perceber que cuidar do seu corpo é espiritual? Não é carnal, não é frívolo, não é secundário. Quantos aqui de nós, por conta dessa herança que ainda existe aqui, acham que beleza é algo desnecessário, é algo secundário? Eu me embelezar, isso não é espiritual. Só que Deus, Ele é honrado na beleza. A gente olha para a natureza, a beleza na criação de Deus, a diversidade na criação de Deus. No Velho Testamento, reis, rainhas iam até o templo de Salomão para ver, porque a beleza daquilo dali honrava Deus, atraíam pessoas e o nome do Senhor era glorificado. Deus é honrado no belo. Nós lemos aqui um versículo que na outra versão diz, na beleza da sua santidade. A beleza em Deus, o belo honra o Senhor. Nós não estamos falando de uma idolatria ao corpo, de uma idolatria à beleza. Todo o extremo é disfuncional. E eu quero falar aqui para aproveitar e falar para arquitetos ou futuros arquitetos, engenheiros, decoradores. Existe um estilo de vida que está sendo muito disseminado e como tudo, a aparência é maravilhosa, que é o minimalismo. E com isso, a gente vê cada vez mais casas frias, parecendo com escritórios, parecendo com qualquer coisa, menos uma casa que te abraça, afetiva. Você não vê vida ali. Roupas, decoração, que tiram todas as cores. Tudo é preto, não, todo mundo no preto, todo mundo no cinza, bege. Não tem vida, não tem cor.
volto a falar, olhem para a natureza. Não foi assim que o Senhor fez. O Senhor criou a diversidade, a beleza na diversidade. Então, vocês que vão desenhar casas, decorar casas, fazer projetos de casa, antes de fazer, peçam ao Senhor a criatividade, a mente dEle, para trazer a beleza para a terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente precisa ter muito cuidado com essas filosofias que vão entrando. É bom que você economiza roupa, você usa só um tipo de camisa, e aí você não tem que gastar o seu cérebro para pensar em qual roupa você vai usar no dia. Parece muito legal, e com isso vai ficando todo mundo igual, com isso vai ficando tudo sem graça. É tudo no cinza, é tudo no preto, é tudo... Cadê a beleza? Cadê a diversidade? Tantas cores que o Senhor criou. Irmãos, sem perceber, a gente está entrando na mão desse mundo. Nós estamos acolhendo filosofias e trazendo para dentro das nossas igrejas. Só que o que o céu criou, só o céu ensina. Quem fez o nosso corpo? Quem vai ensinar a cuidar dele? Deus. O que veio do céu, só o céu ensina. Então, nós vamos aprender com o Senhor a como cuidar do nosso corpo. Amém. Eu sou um ser espiritual, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Quem fez restaurando aí já sabe sair de trás para frente, de frente para trás. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. É assim que nós cremos aqui. E rapidinho, antes de entrar nisso daqui, eu lembrei de uma coisa, nós estávamos falando inclusive isso no café da manhã hoje, sobre beleza, sobre a criação de Deus. E eu já fiz isso, até que um dia o Espírito Santo me confrontou. E é errado falar que alguém é feio, tá? Porque todos foram criados por Deus. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando você diz, nossa, fulano é horrível, nossa, aquele menino é ridículo, você está desonrando o Criador dele, quem o fez. E Deus não errou ao fazer ninguém. É errado falar, nossa, que bicho esquisito, bicho feio. Quem criou o animal foi Deus. Quando você fala isso, você está desonrando quem criou aquela criatura. Está vendo como a gente abraçou um padrão estético que alguém, que ninguém aqui eu acho que sabe. Quem foi que disse o que é beleza e o que não é? Ninguém aqui sabe, mas está todo mundo seguindo. E está todo mundo avaliando as pessoas no que é bonito ou feio dentro desse padrão. Só que Deus criou todas as coisas, e Ele olhou para todas as coisas e Ele viu que era bom, mas nós olhamos para as coisas que Deus criou e dizemos, não é bom, não gostei, ridículo, tenebroso, Deus me livre, horroroso, para não dizer outros nomes que a gente fala. Então todas as vezes que a gente for falar mais uma vez, que o Espírito Santo possa te lembrar dessa verdade. Quem é o Criador de todas as coisas? E peça ao Senhor, Deus, muda o meu olhar, batiza o meu olhar, vem com um colírio santo, transforma a minha visão, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, o nosso olhar está contaminado. Nós olhamos para as pessoas com o olhar da terra, só que nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar do céu, como o céu vê, amém? Então, voltando, ao que a gente ia começar a falar, sobre eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu habito em um corpo. Então, eu preciso cuidar do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Comida, gente, é um elemento emocional. Quantos aqui não tem aquela comida afetiva, aquela comida que você come, te lembra da casa da avó, te lembra da sua infância? O meu é Toddy gelado com bolo de cenoura. Eu nem como mais isso, mas, nossa, é ver e eu lembro da minha infância. Quantas vezes minha mãe fazia, maravilhoso o bolo de cenoura da minha mãe, maravilhoso, nunca comi nenhum melhor. E eu tenho certeza que vários de vocês têm algo que remete à infância. Papai, é o que é, pai? Não, o que é? Fala um exemplo seu. São vários. Hã? Uma costelinha de porco. Aí você subiu mais um nível, né? Costelinha de porco lembra o meu presente, o meu passado não. E, então,
a comida, ela é afetiva, ela é emocional. Quantos de nós comemos as nossas emoções? A gente sabe que fome na alma, comida não acalma. Mas quantos de nós, na ansiedade, ou na tristeza, ou na alegria, ou qualquer sentimento que for, come. Comida é um elemento social. Você quer fechar um negócio com seu cliente, você chama para tomar um café. Você quer se aproximar de alguém, você quer criar relacionamento com uma pessoa, você chama para comer na sua casa, ou você chama para sair depois do culto para comer. Comida é um elemento social, mas comida também é muito espiritual. Como assim, Daíse? Comida é espiritual. Adão e Eva, como o pecado entra no mundo? Desobedeceram a Deus e a ordem envolvia não comer um fruto. O diabo espera Jesus ter fome e vai tentar Jesus dizendo para que ele transforme pedra em pão. Esaú troca a bênção da primogenitura dele por um prato de comida. O povo de Israel, a primeira coisa que Deus muda quando o povo de Israel sai do Egito é a comida deles. A primeira coisa que eles sentem falta no deserto é a comida do Egito. E eles reclamam do maná, que era comida. Deus vem e manda carne, comida. A gente vai lá para a lista de pecados que a Bíblia tem elencado. E está um pecado relacionado à comida, que é a glutonaria. O voto do nazireu envolvia se abster de algumas comidas. Nazireu era alguém separado, alguém santificado, alguém que vivia para o Senhor. E o seu voto tinha várias prescrições, e uma delas envolvia se abster de algumas comidas. Sansão, ele seria nazireu desde o ventre, e quando o anjo vai anunciar a gestação, que Sansão estava vindo, ele fala para a mãe de Sansão para se abster de algumas comidas. O maior sacramento que nós temos aqui, a Santa Ceia do Senhor, envolve um elemento de comida. Quando a Bíblia vai narrar os dias de Noé, uma das características dos dias de Noé eram que eles comiam e bebiam. E a gente vê Deus ditando qual seria a comida de Ezequiel. A Bíblia faz questão de registrar qual era o tipo de comida de João Batista. Comia mel e gafanhoto. Comida. Em número 6, o Senhor vai prescrevendo comida. Levítico, o Senhor vai dizendo para o povo o que era puro, o que era impuro para aquela época. Se o Senhor dá importância para a comida, isso deveria ser importante para nós. Se o Senhor se preocupou em instruir o seu povo quanto à comida, isso deveria ser importante para nós. Se você abrir o livro de Provérbios, você vai encontrar vários conselhos que envolvem comida. A gente vai ler alguns deles aqui. Diz que se você for se sentar com uma autoridade muito importante, coloca uma faca no seu pescoço. Uma metáfora, obviamente. Não coma muito. E vários outros preceitos que nós leremos aqui no decorrer da noite. Então, comida, sim, é um elemento emocional, é um elemento social, mas comida também é espiritual. Deus leva comida muito a sério. Ano passado, eu estava num propósito que envolvia não comer algumas coisas. Não comer glúten, açúcar, lactose, e eu fui fazer uma prova em Florianópolis. A minha colega sabia que eu estava me abstendo desses alimentos e eu queria compartilhar com vocês a experiência que eu tive. Eu estava bem, eu estava ótima. Fui fazer a prova, fomos fazer, e aí, quando terminamos a prova, a gente não conhece o lugar e pedimos direções, assim, vocês poderiam nos dizer onde que tem um lugar que vende comidas, porções, ou enfim. E aí falaram, olha, tem a rua tal, tem vários restaurantes, vocês podem ir lá, que lá vende de tudo, tem para todos os gostos. Eu falei, é aqui mesmo, que aí se minha colega quiser comer outra coisa, ela come, e eu vou encontrar alguma coisa para mim. Irmãos, quando eu entrei no Uber, eu comecei a passar mal, num nível que eu não sei dizer até hoje o que eu tinha. Meu corpo começou a doer,
como se eu fosse gripar, aquela dor que vai doendo tudo. Só que eu comecei a sentir fraqueza, tontura, dor de cabeça, ânsia de vômito. E aquilo eu fui sentindo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando a gente chegou, era um domingo, 19 horas da noite, nessa tal da rua, que tinham vários restaurantes, todos fechados. E eu falei, meu Deus, eu preciso de uma farmácia, você vê aí onde a gente vai comer, a gente vai ter que sair daqui e ir para outro lugar. Mas eu preciso tomar um remédio, que eu não sei nem que remédio eu vou tomar, porque eu nem sei o que é isso que está me dando. E eu estava sentindo que eu ia desmaiar a qualquer momento. Muita fraqueza, muita tontura. E uma necessidade de comer algo salgado, porque era como se eu estivesse muito fraca. Gente, eu estava bem, eu estava ótima. Tomei um remédio lá e ela falou assim, achei um restaurante aqui perto, porque o shopping estava muito longe de onde nós estávamos, né, que seria o lugar mais ideal, que tinha de tudo. Entramos no carro. Esse lugar aqui eu já olhei, daí o cardápio, tem pizza, mas também tem outras coisas que você consegue comer. Chegamos no lugar, esse restaurante não tinha nenhum outro perto, só tinha esse restaurante no lugar que a gente foi. Quando estamos lá pedindo, o homem falou, não, hoje só tem pizza e massa. Eu falei, Deus, eu preciso comer alguma coisa. E aí, escolhe outro lugar, eu não tenho nem cabeça para pensar que lugar que a gente vai, eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer. Sensação que eu vou desmaiar, vou cair dura aqui. Achei outro lugar, olha o cardápio, tem o que você pode comer, vamos para esse outro lugar. Eu cheguei nesse outro lugar, era o cardápio, eu acho que o cardápio estava desatualizado. Quando nós chegamos, sei lá, tinha umas 15 páginas no cardápio, mas só tinha massa. E não tinha mais nenhum outro restaurante perto. E eu falei, eu não aguento mais. E aí tinha um prato naquele cardápio todo que eu conseguia comer dentro do meu propósito, que eram legumes com filé mignon. Só que ele custava R$300. Eu falei, meu Deus. Eu já pensei no meu marido, né? Eu falei, vou precisar mandar uma mensagem para Júnior, que ele não vai entender nada. Chegar assim, plim, R$300. Eu falei, eu preciso comer, eu não dou conta de entrar em outro Uber, eu vou cair dura aqui. Eu levantei, eu fui para o banheiro, quase desmaiei no meio do caminho, achando que eu ia vomitar, não saía nada, enfim. Mandei mensagem para Júnior, expliquei o que estava acontecendo. Ele falou assim, pede, vai fazer o quê? Você precisa comer. Você não está comendo nada que tem aí. Você não dá conta de sair daí. Pede. E aí, pedi. Quando chegou, aí nesse meio tempo, a minha colega já tinha feito o pedido dela, ela queria massa. Aí, no fim, ela ficou com pena de mim e dividiu comigo. E aí, quando a comida chegou, eu não tinha colocado na minha boca nada. Como um passo de mágica, passou tudo. E eu fiquei ótima de novo. Eu estava aqui, estou ótima, estou bem. O que aconteceu? E eu fui perguntar ao Senhor, o que é isso? E o Senhor só falou assim para mim, aprovada. E me lembrou de Esaú e Jacó. Você podia olhar para a sua saúde, para a sua necessidade e dizer, eu estou passando mal, eu vou ter que quebrar esse propósito, eu não vou dar R$300 num prato de comida. Você tinha justificativas, mas você permaneceu. Você foi fiel. E o Senhor falou, aprovada. Quantos de nós, por um cansaço, ou por tantas outras questões, quebramos propósitos, votos, princípios da palavra do Senhor? E eu fiquei imaginando Esaú, gente. Esaú devia estar realmente com uma sensação de que ele ia morrer. Não era assim, estou com fome, me dá um prato de comida. Naquela época, a bênção da primogenitura era algo muito valoroso, era algo muito importante. E eu imagino que ele devia realmente estar com uma sensação de morte. E por isso ele pensou, do que me adianta a primogenitura? Eu vou morrer se eu não comer. Precisamos cuidar. A comida, sim, é muito espiritual. Deus deu tanta importância a um corpo, que Ele preparou um corpo para o Filho dEle vir aqui. Deus podia fazer com que a salvação viesse através de um espírito, não precisava ter corpo. Porque Ele é Deus, Ele cria as regras. Mas o que Jesus diz? Lá em Hebreus 10:5 diz, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne, tornou-se matéria, tornou-se corpo, e viveu e tabernaculou entre nós. Cristo se tornou carne, igual a nossa, regido pelas mesmas leis da natureza, de saúde, como nós. O nosso corpo, gente, foi preparado para que o Espírito de Deus pudesse habitar na terra. Nós somos a habitação do Espírito de Deus.
1 Coríntios 3, 16, 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O seu corpo é sagrado. É santuário de Deus. Não podemos profanar o nosso corpo, e isso não fala só de pecados sexuais. Como a gente fala de pecados sexuais, porque eles são praticados contra o corpo? Mas quantos de nós estamos profanando o nosso corpo todos os dias, ingerindo veneno, ingerindo aquilo que vai destruir, que vai adoecer, que vai danificar, que vai inflamar, deixando de descansar, deixando de fazer atividade física? O nosso corpo é sagrado. Romanos 12, 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Eu imagino que Paulo aqui, tipo assim, pelo amor de Deus, gente, estava falando assim. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santidade no espírito, santidade na alma e santidade no corpo. Apresentar o meu corpo a Deus como um sacrifício vivo. Filipenses 1:20. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Cristo sendo engrandecido no meu corpo. É com esse corpo que eu vou orar. É com esse corpo que eu vou fazer missões. É com esse corpo que eu estou aqui falando. É com esse corpo que eu vou cuidar de pessoas. É com esse corpo. Cristo será engrandecido através do meu corpo. Estava vendo a Valnice Milhomes, quem quiser se aprofundar nesse assunto, ela tem um curso sobre mordomia no corpo. Ela falou algo que eu achei tão interessante. Ela tem muitos médicos na equipe dela. E ela falou assim, você tem seus 50, 60 anos, você vai ao oftalmologista, e você está querendo uma lente de grau para você voltar a enxergar como você enxergava aos seus 30 anos. E por que você aos 50, 60 anos também não quer ter o mesmo nível de energia, o mesmo nível de saúde, de hormônios que você tinha aos 30 anos? Só que isso dá trabalho. Só que isso requer esforço. Seguir prescrições médicas, renunciar, investir na saúde. Falar como Caleb falou, que aos 85 anos ele disse, eu estou hoje ainda mais forte do que eu estava quando eu tinha 45 anos. Uau! Longevidade. A Bíblia diz assim, no Salmos 92, 14. Na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Se existe promessa de longevidade, para viver com saúde por muito tempo, eu quero para mim. Por mim? Não. Paulo nos ensina isso. Se fosse por mim, irmãos, eu quero ir para o céu agora. Porque estar com Jesus é infinitamente melhor do que qualquer experiência que a gente possa ter na terra. Só que existe algo que eu faço aqui e que eu só vou poder fazer aqui e no céu eu não vou poder fazer, que é a chance de levar mais alguém comigo para o céu. No céu eu não vou precisar evangelizar ninguém, eu não vou ter a chance de ser um instrumento para converter ninguém. Só aqui. Então, quanto mais tempo eu vivo aqui e vivo com saúde, mais pessoas eu tenho a chance de levar comigo para o céu. Mais almas eu tenho a chance de saquear do inferno. Viver sem pensar na longevidade é egoísmo. É pensar só em você. Eu sou crente, estou salvo, vou para o céu. Posso ir agora. E quantos mais que estão morrendo sem conhecer o Senhor? Quantas pessoas você poderia tocar com a sua vida? Então queira viver sim muitos dias com saúde e levar muitas pessoas para o céu com você. Provérbios 11, 17. O homem benigno faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica a sua própria carne. Deus chama de cruel aquele que prejudica o seu próprio corpo. Uau! Tem algo que eu vejo algumas pessoas falando, mas assim, eu entendo, né? Às vezes a gente fala umas coisas que a gente nem percebe por que a gente está falando. Principalmente ligado à atividade física. Aí eu vou na força do ódio. Gente, ódio não deveria ser combustível para nada na nossa vida. Diga que você vai na força da disciplina. A disciplina não é prazerosa no momento que você está ali exercitando, mas os frutos dela são saborosos.
A gente precisa pensar naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está declarando. Que o ódio não seja nenhuma força para te mover a nada na sua vida, mas a disciplina. Nós deveríamos ser as pessoas conhecidas no mundo inteiro como as mais saudáveis, como que vivem mais tempo e que vivem com saúde. Mas qual é a nossa fama aí, irmãos? Nos restaurantes, nos cerimoniais da vida, para quem faz comida. Crente não bebe, mas come que é uma beleza. E a gente acha graça. Só que não é engraçado. Porque a Bíblia diz, seja a sua moderação conhecida por todos os homens. Mas a nossa moderação não está sendo conhecida por todos os homens. O que está sendo conhecido por todos os homens, nossa, é o nosso desequilíbrio ao comer. Já que eu não bebo, eu vou me empanturrar de comida. Isso não glorifica a Deus. Glutonaria não glorifica a Deus. E se Deus abomina isso, nós deveríamos abominar também. Nós não deveríamos aceitar aquilo que Deus não aceita. Nós precisamos mudar essa cultura, irmãos. Nós precisamos mudar essa cultura. Nós estávamos ouvindo, eu e Júnior, aí, umas séries, uns documentários sobre saúde, e não tem cunho religioso nem nada. Mas em 2 ou 3 séries diferentes, promovidas por pessoas diferentes, eles destacaram algumas pessoas que são conhecidas como as que vivem mais no mundo. E um dos fatores é a alimentação. E o que eles fazem que a gente não sabe? Nada diferente do que o Senhor já falou. Nada. Absolutamente nada. Olha o que fala Provérbios 23, 20. Meu Deus. Meu Deus. Essa eu quero ler com todos vocês. Vamos lá. Não ande... Meu Deus, que Bíblia é essa, Daís, que eu nunca li? Não é? Isso está na Bíblia? Não ande com quem come demais. Meu Deus, irmãos, precisamos de uma transformação na nossa mente. O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. A gente precisa começar a dar nome para as coisas. É lógico que nem todo mundo que não faz atividade física é por conta, né? Toda generalização dizem que é burra, né? Mas boa parte das pessoas que não se exercitam, a razão tem um nome, chamado, boa parte, tá, gente? Por isso que eu falei, muito cuidado com o espírito de vitimismo, de ofensa, de se sentir ofendido, julgado. Que o Espírito Santo esteja fazendo a aplicação correta dessa palavra ao seu coração. Boa parte das pessoas que não se exercitam é por conta da preguiça. Só que preguiça, o que a Bíblia fala sobre o preguiçoso? Vai ter com a formiga preguiçoso. Vai aprender com a formiga a trabalhar. Então, peraí, se o céu, como que o céu vê? É assim que eu vou fazer. Sabe por que é tão difícil, gente, pra gente? Porque a gente criou um altar mesmo. Do prazer. Se isso não me dá prazer, eu não faço. Se isso me tira da zona de conforto, eu não faço. Talvez isso virou um ídolo na sua vida e você nem percebeu. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, que está em vós, que recebestes de Deus? Você não é seu. Você foi comprado por um preço. Portanto, honrem a Deus com os seus corpos. Meu corpo não pertence a mim. E ele custou um alto preço. E eu devo honrar ao Senhor com o meu corpo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer você coma, beba ou quer você faça qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. O que eu como, o que eu bebo, a forma como eu como, glorifica a Deus. A gente não pode transformar isso numa doutrina. Isso não tem a ver nada com fé. A fé com salvação. A salvação é pela fé
não é por obras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não é mais espiritual porque você tem uma alimentação saudável, segue os princípios da palavra. Mas é bem verdade que quanto mais saudável a gente é, mais clareza mental a gente tem. E mais sensível à movimentação no mundo espiritual a gente fica. Ai, Daís, agora você está forçando a barra. Então faz o seguinte, experimenta entrar numa oração depois de comer um prato de feijoada com farinha. Me conta como é que você vai ficar. Querendo dormir, porque você não quer ver anjo, você não quer ver nada disso, você quer dormir. Sim, porque a alimentação errada, ela, inclusive, afeta a nossa clareza mental, a nossa energia na nossa mente, a nossa disposição de entender, de perceber as coisas. A ciência está aí para comprovar algo que a Bíblia diz há milênios. O jejum, ele é a mortificação da carne, mas ele não veio para matar o nosso corpo. O jejum é saúde para nós. Ele mata os nossos desejos, mas é saúde. A ciência, mais uma vez, comprovando isso. Quando você está num período, principalmente períodos prolongados de jejum, há uma clareza mental maior. Você fica até mais inteligente. Você passa por um processo de desintoxicação, suas células, renovação das células. Jesus nunca ia prescrever algo que ia nos matar, no sentido, matar mesmo a nossa carne. Quando a gente fala matar a nossa carne, está falando dos nossos desejos, dos nossos apetites. E por que é tão difícil jejuar? Porque quando a gente começa, sente dor de cabeça, fraqueza, tontura, estresse, porque a gente come muito errado. E aí, quando você tira as coisas, obviamente, o seu corpo está em abstinência. Mas conversa com quem tem uma alimentação mais saudável. Quando essa pessoa tem períodos prolongados de jejum, é lógico que ela vai ter questões ali, porque quer comer uma coisa e não pode. Mas ela dificilmente vai ter esses sintomas de tontura, de fraqueza, porque o corpo dela já está limpo. Há uns 2, 3 anos atrás, eu contei a minha experiência em relação à comida. A gente estava no plano de Daniel. E, gente, boa parte da minha vida foi com uma relação totalmente disfuncional com a comida. Eu cresci na igreja, mas eu fui começar a fazer mesmo jejuns espirituais já quando eu entrei no restaurando. E a gente até hoje tem esse hábito de fazer jejuns coletivos, propósitos coletivos. Só que até lá eu comia totalmente errado. Eu comia as minhas emoções, eu só comia o que me dava prazer, eu não comia salada com praticamente nada, o máximo de salada que eu comia era alface e tomate. E aí você pega uma pessoa que come totalmente errado e bota para fazer um jejum. Era morte para mim. Eu virei uma pessoa insuportável no jejum. Eu reclamava de tudo, eu murmurava, a vida não tinha cor. Sério, a vida não tinha cor. Eu falava, meu Deus, quando que isso vai acabar? Eu ainda usava a Bíblia como um aliado, né? Jesus já pagou todo o preço na cruz, eu não preciso passar por isso. Eu não estou dando conta. Gente, era morte para mim. Tirar carne, pelo amor de Deus. Reclamando. A vida não tinha graça. E aí um dia, reclamando perto da minha mãe virou para mim e falou assim, se um prato de comida te governa, como é que você vai vencer o pecado? Falei, uou, que tapa na cara. Mas era isso que eu precisava. Dê liberdade a pessoas maduras para te confrontarem. Não é só ter por perto, porque às vezes você anda com pessoas maduras, mas você não dá liberdade. Aí as pessoas até estão vendo algo, mas elas não têm liberdade para te falar. Então, dê liberdade para pessoas maduras te confrontarem. Era o que eu precisava ouvir. E eu falei assim, é o quê? Então quer dizer que eu estou sendo, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, a comida está governando? Não. E aí, meus irmãos, foi quando eu entrei num processo de jejum, atrás de jejum, atrás de jejum. E quando eu comia doce todos os dias. Todos os dias. Eu comia cachorro-quente todos os dias. Daís, mas você nunca esteve muito acima do peso. Porque quando eu engordava, eu ia para o outro extremo, né? Ficava sem comer nada para poder emagrecer. Então, minha relação com a comida era totalmente disfuncional. E aí, eu falei, o quê? Você está querendo doce? Não, quem governa aqui é o espírito, não é a carne. Vai ficar sem doce. Ai, está com apetite, está com desejo de pizza, de lanche. Não,
Não vou te alimentar, carne, chega. Só que nesse processo ainda, gente, eu não conseguia comer as outras coisas saudáveis. Então, assim, para mim ainda era muito difícil, porque eu ficava com fome. Eu não comia, né? Eu não tinha o que comer, porque eu não gostava de legumes, e eu não comia, porque eu não gostava. Então, o meu processo foi muito penoso. E eu ainda estou num processo. Mas, quando eu olho para trás e eu vejo de onde o Senhor me tirou, eu posso dizer para qualquer pessoa que está aqui, você consegue, você dá conta. A gente coloca limite aonde Deus não colocou limite. Sabe o que Deus fala sobre nós? A Bíblia diz em Salmos 8:5, fizeste-o um pouco menor do que os anjos e de glória e honra o coroaste. Está falando de nós. Como é que um ser desse é governado por açúcar? Como é que um ser desse é governado por cafeína? A Bíblia diz assim, Deus falando, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos fez para governar as coisas, não para sermos governados por elas. E quando eu comecei a prática do jejum, que eu percebi que eu era escrava. Eu não era livre. Eu estava presa, escrava da comida. Porque se eu me abstesse dela, as minhas emoções eram afetadas, o meu humor, tudo. E nesse processo, o Senhor foi falando comigo, deixa eu te mostrar o que é prazer de verdade. A sua fonte de prazer está só na comida. Deixa eu te mostrar que na minha presença há plenitude de alegria. Deixa eu te mostrar que o que é prazer de verdade. E aí você vai entendendo como que os prazeres desta era são tão pequenos, diante daquilo que está reservado para nós, quando acessamos o que está com o Senhor. E aí, quando eu entendi que Deus me fez para governar e não para ser governado, todas as vezes que eu percebi que algo estava me governando, eu tirava. Porque eu não aceitava mais aquela condição. Deus não me chamou para escravidão. Ele me fez livre. Deus nos fez livres e a gente vai lá e se torna escravo das coisas. Nós nos tornamos escravos. A Bíblia diz que é o crente carnal que é governado pelos impulsos e desejos. O crente espiritual, ele tem domínio próprio. Ele tem moderação, equilíbrio. E eu quero te chamar para ficar de pé agora, se o louvor quiser subir. Eu sei, tá, gente, que não é uma palavra. Nossa, que delícia ouvir isso em pleno verão, janeiro e férias. Que delícia ouvir isso. Eu estava pensando em ir para a pizzaria depois do culto. Eu sei que não é. E eu resisti. Porque esse caminho de renúncia, por entendimento da palavra, isso faz tanta diferença, irmãos. Não é por uma dieta, não é por uma estética, não é porque... Não. É por obediência à palavra de Deus. É para se parecer mais com o Senhor Jesus. É para fazer o reino dEle, o nome dEle conhecido. Não mais pelos nossos desequilíbrios. Não mais pelo que fazemos de errado. Se existe algum pensamento de julgamento, você pode cancelar na autoridade do nome de Jesus. Quem acusa é o diabo. Deus não está acusando ninguém de nada aqui. Deus não está acusando ninguém de nada. Deus está amorosamente fazendo um convite para nós. Vem cá, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar algumas coisas. Deixa eu te levar para um lugar de maior saúde, liberdade. Deixa eu te mostrar o que é prazer de verdade. Não aceite nenhuma condenação. Não aceite nenhum julgamento. Porque não é isso que o Senhor faz conosco. Ele amorosamente está trazendo luz e verdade para nós. Mas é bem verdade que uma vez que somos conhecedores da verdade, nós nos tornamos indesculpáveis. Agora a gente sabe, né? Agora não dá para dizer, eu não sabia, eu nunca ouvi falar, eu nunca li isso na Bíblia. E o Senhor está fazendo alguns convites essa noite. Talvez você, ao ouvir a palavra, sentiu um arrependimento. Não é culpa,
É arrependimento. Se esse corpo não é meu, então é sinal que eu sou um mordomo. E eu vou ter que prestar conta. E talvez você entendeu pela palavra que você não tem sido um mordomo fiel no seu corpo. Talvez você entendeu que você precisa se arrepender de algumas coisas. E aí você pode estar pensando assim agora, eu não vou, porque eu ainda não consigo fazer isso. Então, eu não vou dar esse passo e me comprometer com algo que eu não dou conta. Não espere se achar pronto. Se você sente que você precisa melhorar, que você precisa crescer, que você precisa se arrepender de algumas atitudes, e você entende que isso é difícil demais, você está no lugar certo, porque não é pela força do seu braço, é a graça do Senhor que nos capacita, é a graça do Senhor, a mesma graça que nos salva, é a graça que nos capacita a viver uma vida de santidade no nosso corpo. Não é pelo quão disciplinado você é pela graça, é só pela graça, é sempre pela graça, e tem graça disponível do Senhor aqui para você hoje. Então, se você quer se arrepender, se você quer dizer, Deus, existem algumas coisas que eu tenho errado, mas eu preciso do Senhor, porque sozinho eu não consigo. Senhor, eu percebo que eu me vejo escravo em algumas áreas. Eu percebo que as minhas emoções estão me governando, os meus desejos, os meus apetites. Você não é indisciplinado, não aceite isso na sua identidade. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua identidade, é quem você é, se aproprie disso e viva debaixo dessa graça. Se você quer dar esse passo, esse é o lugar e esse é o momento. Se você quer pedir ao Senhor mais domínio próprio, mais moderação, se você quer pedir ao Senhor perdão por como você tem profanado esse corpo e destruído, irmãos, eu já estou aqui na frente, porque eu preciso de graça, porque mesmo que eu já caminhei um pouco, sabe, existem coisas, e o Espírito Santo fala comigo, eu quero que você abra mão disso, eu quero que você abra mão disso. Então eu estou aqui dizendo, Espírito Santo, eu preciso de você nessa área da minha vida. Eu preciso de ainda mais liberdade nessa área. Eu quero governar os meus desejos. Eu quero governar os meus impulsos. Espírito Santo, eu quero glorificar o Senhor no meu corpo. Eu quero glorificar o Senhor. Eu quero honrar o Senhor com o meu corpo. Espírito Santo, eu quero que o Senhor sente comigo em toda refeição que eu fizer. E que o Senhor sinta prazer em ver o que eu estou comendo. Eu quero que o Senhor me ajude na minha dificuldade ao fazer atividade física. Como é difícil, Senhor, para mim. Como é difícil dar esse passo. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe que eu não tenho prazer nisso ainda. E eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Me ajuda a decidir a vida, a escolher a vida todos os dias. Eu quero viver muitos dias aqui com saúde,